Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. O nosso tema de hoje é a caatinga. A gente vai conhecer um pouco sobre esse bioma, suas características, clima, fauna e flora. Aqui nessa primeira imagem a gente já está vendo como é o ambiente da caatinga e sua vegetação. A caatinga é um bioma que só existe no Brasil. É o bioma único e exclusivo do nosso país. Localização. A caatinga ela se distribui em todos os estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais, como a gente pode ver aqui no mapa. Destacado em amarelo é onde está localizado o bioma caatinga, que é na região Nordeste, na maioria dos estados, em todos os estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais. E o nosso município ele se localiza no bioma caatinga. O clima. É um bioma de clima semiárido, as temperaturas são elevadas, giram em torno de 27 e 29 graus Celsius e chove pouco, certo? Então só em uma pequena parte do ano é que ocorre períodos de chuva e há longos períodos de seca. Então a vegetação ela tem adaptações para viver nesse clima semiárido em que chove pouco em relação ao ano todo, certo? Chovendo então em um pequeno período. Então essa vegetação ela tem uma adaptação a esse período de seca. Quais são essas adaptações? As árvores elas perdem as folhas, muitas plantas possuem folhas transformadas em espinhos e algumas também armazenam água em seus caules, que a gente pode ver aqui nas figuras. Ó. Na primeira, a gente está vendo árvores, arbustos que perderam suas folhas para evitar a transpiração e a perda de água. Na segunda imagem, são cactos, em que seus espinhos são folhas transformadas, certo? Então, as folhas são transformadas em espinhos para evitar também a perda de água. E na última imagem, a terceira, a gente está vendo uma árvore chamada barriguda, que armazena em seu caule água para o período de seca. Então a gente está vendo aqui a vegetação, como ela se encontra mais ou menos no período de seca. Mas no período que começa a chover, tudo se transforma, certo? Ela vai dessa imagem para essa, certo? No começo, no período que chove, as plantas se renovam, certo? Elas aparecem folhas e saem da cor cinza, praticamente, né? Para a cor verde, certo? Então há essa adaptação dessas plantas no período da seca. Para evitar a perda de água, ela tem essas adaptações, perda de folha, espinhos, armazenar água no seu caule. Mas no momento que chove, ela se esverdia, vamos dizer assim, certo? Volta suas folhas, tem como se voltasse a vida na caatinga, mas há vida, certo? As árvores estão vivas. Elas só estão adaptadas para não perder água. Então vamos falar um pouco da biodiversidade. Então, em relação à fauna, há vários animais bem presentes no nosso bioma da caatinga. Aqui na imagem vamos destacar alguns, como a onça, o mocó, que é esse roedor ali abaixo da onça. Temos de aves, araras, tem a ararinha azul, que é uma ave em extinção na natureza, que é essa central ali. Temos também a asa branca, a cascavel, a jaguatirica. Esses são alguns exemplos de animais presentes no nosso bioma. Também tem o tatu-bola. Tem algumas espécies que talvez vocês conheçam melhor, já que vivem no bioma caatinga, como o preá, tatu galinha, como chamam. Tem também
Outros animais como a raposa, certo? Há uma grande diversidade de animais nessa região. Em relação à flora, eu deixo aqui algumas espécies, como o ipê amarelo, o juazeiro, que é essa aqui abaixo, bem verde. Tem a paineira, o mandacaru, o xique-xique, certo? Que é uma planta bem comum na região. E também tem o museiro, que é muito utilizado, sua fruta, na alimentação, o umbu, para produção de sucos ou consumir a fruta in natura. Então, quais são as ameaças à caatinga? A degradação do solo, devido à agricultura e à criação de gado, que não são realizadas de forma sustentável. A contaminação das águas por agrotóxicos, no momento que o agricultor ele se utiliza de agrotóxicos, quando chove, esse agrotóxico é carreado para o solo ou para açudes, rios, contaminando com agrotóxicos. A salinização do solo, que quando a irrigação é feita de forma errada, pode salinizar aquele solo, deixar ele mais salgado e com mais sais, quer dizer, que impede o crescimento de algumas plantas. O corte de árvores para a produção de carvão, que é uma prática comum nessa região, também é uma das ameaças. O desmatamento e queimadas também se destacam como ameaças à caatinga. Aqui eu também quero destacar, por exemplo, o tráfico e o comércio ilegal de animais também é uma ameaça à caatinga. Então são várias as ameaças a esse bioma. Então hoje a gente conheceu um pouco sobre o bioma caatinga. A gente sabe que ele é de um clima semiárido, que chove pouco durante o ano, tem temperaturas elevadas, é um bioma único e exclusivo do nosso país, o Brasil. Tem uma grande diversidade de plantas, como o ipê amarelo, o umbuzeiro, o juazeiro, o xique-xique, e que as plantas têm adaptações para viver no período de seca. E a gente também conhece alguns animais, né? Como o mocó, a raposa, jaguatirica, entre outros. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Tchau, qualquer dúvida, vocês podem tirar aqui no nosso comentário do YouTube ou lá no nosso grupo do WhatsApp. Até a próxima videoaula.